Olá, meus amigos e minhas amigas. Será que tem que ter limite para fazer mudanças, alterações no nosso corpo? Ou vale tudo? Eu confesso para vocês que eu não tenho preconceito algum. É assustador, não é? Essas imagens, elas não são assustadoras? Choca alguns, claro, os mais conservadores. Mas, enfim, não é uma questão de preconceito. Não tem preconceito contra nada, não. Quem sofreu preconceito a vida inteira, desde criança. Nos últimos 50 anos, eu só me deparei com preconceitos. Não, nada disso. Algumas imagens são até engraçadas. O que eu gostaria de refletir com vocês, que qual é a intenção dos homens, das mulheres, quando elas decidem procurar um cirurgião plástico que faça tudo que elas querem. Estão pagando. E há cirurgiões que não aceitam, eles têm uma ética, um limite. E outros não. Outros, por dinheiro, eles fazem tudo. Está pagando? O que você quer que eu faça? E aí cometem essas aí, me perdoe a expressão, parece até que eu estou usando de preconceito. Não, essas aberrações, ou não. Vamos ter um pouquinho de bom senso. Você tem que olhar no espelho e ver, digamos assim, uma aparência dentro de uma tal normalidade. Se bem que o que é normal para mim, pode ser que não seja para você, pode ser que essas mulheres, esses homens, estejam felizes com o que eles vê quando olham no espelho. Eu não sei o que dizer. É difícil compreender. Eu acho que eu nunca vou conseguir compreender o que se passa na mente de uma moça, de um moço, que de repente olha no espelho e tem que mudar tudo. Alguns dizem que começou a mudar poucas coisas e de repente se viciaram no bisturi. Você já imaginou? Há tantos tipos de vícios e você vai se viciar logo na dor, no bisturi? Pois é, eu sou viciado em sorvete, não é muito melhor? Enfim, muitos perderam a vida, inclusive, portanto, quando você se propõe a fazer alguma alteração no seu corpo, já vai para a mesa do cirurgião sabendo que existe o risco, sim, de morte. Você já deve ter acompanhado aí nos Datena da vida, no tal de Luiz Bate da Record, quantas pessoas já morreram e outras que ficaram tão traumatizadas porque não tinham recurso suficiente para pagar um bom e conhecido cirurgião, e de repente pagaram lá um cirurgião meio que açougueiro, e de repente o cirurgião errou a mão e as pessoas ficaram deformadas. Vocês já viram histórias de seio, que a mulher queria que ficasse mais bonito e de repente perdeu o seio, infecções, deu tudo errado. A boca, o nariz, os olhos, o rosto, o corpo. Então, eu queria refletir com vocês o que leva as pessoas a radicalizarem.
eu vou morrer infeliz se eu não mudar isso, não mudar aquilo e outros, eu tenho que mudar tudo. Olha esse corpo nu desse moço aí, não me lembro de qual país é, parece que é da Inglaterra, que ele quer ficar parecido com um alienígena. Mas como alienígena, se nunca ninguém viu um alienígena? Então ele achou que alienígena é assim, assim, assado, e de repente, talvez ele tenha sonhado que um alienígena é assim, é assado, né? Portanto, meus amigos, minhas amigas, vamos refletir um pouquinho, levar para o lado da felicidade. É busca pela felicidade? Certamente. Os seres humanos, eles têm em mente o desejo de serem felizes e é um direito que cada um tem. E para muitos, a felicidade está na aparência. E aí elas são capazes de tudo, eles são capazes de tudo, desde que tenha recursos. E será que a felicidade está mesmo na aparência? Mas, meus queridos, minhas queridas, e aqueles que são cristãos, segundo as Escrituras Sagradas, tem limite? Há um limite, segundo as Escrituras, para nós tocarmos, mexer no nosso corpo, para nós modificarmos a nossa aparência? O que Deus pensa sobre isso? Digo isso porque esse moço brasileiro que quer parecer com o Diabão, esse é o apelido dele, Diabão, ele gravou um vídeo aí nas redes sociais, na internet, confessando-se cristão, recitando um versículo. Então, ele confessa-se cristão, seguidor do Senhor. E diz que chamam ele de diabão, e ele não sabe por quê, porque alguém já viu o diabo. Acaso o diabo não é um espírito? O Senhor Deus se importa com o nosso corpo. O que Deus pensa sobre o nosso corpo? Falando como cristão, mexemos no nosso corpo, nós agradamos a Deus quando nós decidimos modificar de forma radical o nosso corpo, pela aparência, pelo prazer de ter uma aparência que nos agrade mais, não importa a quantidade de cirurgias. Vamos fazendo e sem limite. Isso entristece ao Senhor. Isso, acaso, é uma transgressão bíblica? Isso é um pecado? Vamos ler um pouquinho agora para nós termos uma visão bem serena, bem realista daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus espera de nós, do nosso comportamento em relação ao nosso corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Isso é duro, isso é pesado, isso é forte, não é não? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço na cruz, através do Filho de Deus, aquele que salva-nos, aquele que leva para o céu, através daquele corpo ensanguentado. Esse foi o preço que aqui o Senhor está falando, através de Paulo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, agora prestemos atenção, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Repetindo, glorifiquem a Deus com o seu corpo, através do seu corpo. E fica agora a pergunta: nós glorificamos a Deus mudando
tanto o corpo que ele criou, sim, pois o Salmo 139, 139 diz que Deus formou a cada um de nós no ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe. Somos criação de Deus. Aí ficamos totalmente insatisfeitos. Agora eu quero mudar aqui e ali, e vamos mudando a ponto de chegar nessa barbaridade. Meu respeito. Então eu pergunto, estão glorificando a Deus, mudando tanta característica daquilo que Deus criou? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Ainda na primeira carta, no capítulo 3, está escrito: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Nós somos santuário de Deus, no nosso corpo. E que o Espírito de Deus habita em vocês pela segunda vez. Paulo escreveu sobre isso. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui, Deus está dizendo através do seu apóstolo, do teu servo Paulo, que o nosso corpo é sagrado, porque somos santuários de Deus. Veja bem, aqui é para os cristãos, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ok? E o último versículo, sobre o corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mas eles estão buscando a felicidade? Então agora vamos ler um pouquinho aonde o Senhor diz que está a felicidade. Eu amo isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua felicidade, a sua satisfação está na lei do Senhor, nas Escrituras Sagradas, e nela medita dia e noite. Olha aí onde está a felicidade. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, versículos de 1 a 3. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que se refugia nele. Salmo 34, oh Salmo maravilhoso. Medita no Salmo 34, meus amados. E o último, como é feliz aquele que teme o Senhor. Temer o Senhor é amá-lo, é crer nele, é obedecê-lo, é respeitá-lo, é buscá-lo, é adorá-lo, é viver de acordo com a vontade dele. Isso significa temer ao Senhor. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmo 128. A felicidade, meu querido, minha querida, segundo Ele, segundo o Senhor, dono da nossa vida, da nossa respiração, a felicidade não está na aparência. A felicidade está em buscarmos a Deus,
em colocar nele a nossa expectativa, a nossa esperança. A felicidade está em conhecer a Deus, adorá-lo, entregar nossa vida a Ele. Porque para sermos santuário dele, temos que entregar nossa vida a Ele. Jesus disse, e eu já falei diversas vezes aqui, João 14, 23, aquele que me ama, ouve e pratica a minha palavra, então eu e meu Pai viremos para ele, eita que honra, e faremos nele morada. E eu pergunto para você, tem como ser infeliz, insatisfeito, cheio de desejos estranhos, bizarros, de fazer da nossa aparência isso que vocês estão vendo aí? Alguém que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando aqui no coração, nos fazendo transbordar de alegria, felicidade, satisfação. Ainda vamos ter preocupações em buscar felicidade em outras coisas, correndo risco não só de morte, mas ficarmos deformados e depois não ter mais solução. Veja bem, não acredito que seja errado você melhorar alguma coisa na sua aparência. Não sou desses crentão. Pastora Nadir, lembra do vídeo que eu gravei sobre ela? Pastora Nadir, misericórdia. Não pode pintar nem os cabelos brancos, porque Jesus disse, não faça isso. Cuide-se, cuide da sua pele, cuide do seu corpo, você é templo do Espírito Santo. Fique bonito, fique bonita, mas com bom senso, com equilíbrio, com cuidado, em oração. Não vamos exagerar em nada, vamos ser moderados. O cristão, ele é moderado, sem exageros, para nós não ficarmos como essas figuras. As pessoas são vistas como pessoas bizarras, ridículas, assustadores. E para que tudo isso? O tempo passa muito rápido, daqui a pouquinho as rugas chegam, todo mundo vai ficar velhinho, velhinha. Se não morrer antes, numa dessas cirurgias, lá na mesa do cirurgião, lá num leito de hospital, quantos já morreram? E o nosso corpo é para glorificá-lo. O nosso corpo não é para escandalizar, não é para ser considerado bizarro, motivo de chacota, de espanto. O nosso corpo, ou gordinho, ou magrinho, não importa. Quer melhorar? Melhore. Questões de saúde, até mesmo de estética. Você tem o direito de ser mais bonita, você de ser mais bonito. Não há problema algum. Mas com bom senso, lembrando sempre quem é que está aqui no seu coração. O seu coração está aqui, no seu peito, no seu corpo. Amém, meus amados, minhas amadas? Vamos agradar o Senhor, cuidando do nosso corpo, com equilíbrio, moderação, inteligência, sabedoria, para não cair no ridículo, na aberração e escandalizar, porque isso é um escândalo. Não há necessidade de nada disso. Quando Jesus vier e nos levar, nosso corpo vai ser transformado. Aqui é a casa de Deus. Amém? Receba o meu abraço. Receba o abraço do Pai do Céu. E cuidemos do nosso corpo. Muito obrigado.